Mano, recentemente eu assisti o episódio 5 de The Amazing Digital Circus e, que série sensacional. Primeiro porque é uma série indie, feita por criadores independentes, muitas vezes financiado pela própria comunidade. Segundamente porque os personagens são muito expressivos e muito, mas muito engraçados. E terceiramente porque muitas vezes ele pega uns temas bem filosóficos pra abordar. E é nesse terceiro aspecto que eu quero focar aqui hoje. Oi, eu sou a Nil e hoje eu queria falar sobre The Amazing Digital Circus, especialmente sobre uma cena no final do episódio 5 e sobre um comentário que me deixou bastante pensativa sobre um aspecto que eu já tenho refletido há bastante tempo. Mas antes, um resumo para aqueles que não sabem nem do que eu tô falando. The Amazing Digital Circus é uma série criada pela Ghostworks e produzida pela Glitch Production, que basicamente tem uma guria no mundo real que coloca um headset bem suspeito na cabeça e acaba parando em um mundo totalmente digital que se parece com um circo. E é recebida por uma boca que tem olhos dentro e é toda esquisita chamada Kane, uma boca que na dublagem brasileira tem a mesma voz de Cebolinha da Turma da Mônica, então eu chamo ela de Cebolinha. Um coelho babaca chamado Jax, uma boneca de pano chamada Agatha, uma peça de xadrez chamada King, que ela é da Cuca, uma criatura feita de fitas com uma máscara da comédia e tragédia chamada Gangle, e o Zubo, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Enfim, essa garota percebe que agora faz parte desse literal circo e dão pra ela o nome de Pomni. E tava tudo lindo até ela perceber que não tem saída do circo e começa a perder a cabeça. Mas depois a gente descobre que se você perder a cabeça demais, você vira um bagulho escuro, abstrato, cheio de olhos e sai doido por aí virado no Jiraiya. No final do episódio, spoilers, eles conseguem derrotar o bicho e muitas aventuras divertidas começam a partir daí. E tipo, parece um desenho leve, divertido no começo, mas depois que o bagulho fica louco, ele fica louco mesmo. E é esse material maravilhoso que é o nosso objeto de análise hoje. E para chegar no que eu quero dizer, alerta de spoilers para o episódio 5 e principalmente para o final do mesmo. É sério, se você não assistiu ou não conhece The Amazing Digital Circus, agora é o momento, vale muito a pena assistir. Tem no YouTube e na Netflix. Corre lá, depois você volta aqui pra gente continuar a conversar. Eu te espero. Já foi? Assistiu? Pode ir, eu espero. Foi agora? Pronto, vamos nessa. O episódio, dando um breve resumo aqui, se desenrola com os personagens passando por diversas aventuras da caixa de sugestão do circo, depois que a boca falante ter dado uma soltada de leve com os personagens não curtindo as aventuras que ele faz. Mas também os caras botam ele pra fazer um bagulho bizarro. Enfim, aí eles passam por várias aventuras, até uma como estilo anime que eu disse agora pronto, foi. Sensacional, eu adorei. E nesse meio tempo, a Pomni começa a se aproximar do coelho babaca Jax, e é tipo uma amizade que começa a se desenrolar a partir daí. E a Agatha, que tem uma personalidade toda positiva e boazinha, tentando ser simpática com todo mundo, começa a ter ciúmes dessa relação que está sendo criada entre Jax e Pomni. O que nos leva à última cena do episódio, que é quando eles voltam da aventura e a Agatha para no meio do caminho, com Jax e Pomni indo para um lado e Zubo e Gangle indo para o outro, deixando ela sozinha na sala principal. Cara, quando eu olhei aquela cena, meu peito apertou, sabe? Como se fosse uma sensação de déjà vu, um sentimento esquisito que eu já tinha sentido antes, mas que eu não sabia ainda colocar em palavras o que era aquilo, entendeu? Mas foi só quando eu li o comentário do usuário @windings, créditos a ele / ela, que disse o seguinte, traduzido do inglês, abre aspas. Essa cena no final é muito importante para entender o personagem da Agatha. Na minha opinião, Zubo e Gangle são provavelmente dois melhores amigos no circo. Pomni e King são amigos, e agora Pomni e Jax estão meio que se dando bem. Mas a Agatha não é a primeira opção de ninguém. Ela é legal, mas não é amiga de ninguém. Fecha aspas. Putz, quando eu li isso, foi como ter recebido uma pedrada na cabeça, sinceramente. Esse sentimento que paira sobre você, que você é sempre a última opção de todo mundo, especialmente de gente que você gosta e tem uma tremenda consideração, é uma das piores coisas que você pode sentir. E tipo, não é só uma vezinha e acabou, tá ligado? São pequenas coisas, pequenas microagressões que vão se acumulando ao longo do tempo. Por exemplo, quando você é o último a ser escolhido pelo time na educação física da escola, quando todo mundo curte, comenta e responde o post de outro amigo, mas deixa o seu de lado, quando você é o último a saber sobre algo importante da sua família, quando a sua opinião é sempre a última a ser pedida, isso quando é pedida, quando parabenizam primeiramente o seu colega de trabalho em um projeto que vocês fizeram juntos, entre outras coisas que crescem dentro da gente, causam uma sensação terrível que não dá pra ignorar e deixar de lado. E isso é especialmente doloroso quando você é como a Agatha, uma pessoa legal, gentil, que tenta ser positiva e amável com todas as outras pessoas, que oferece ajuda sempre que pedem, que muitas vezes deixa de cuidar dos seus próprios assuntos para tratar dos
assuntos e problemas dos outros. Muitas vezes adoece tentando resolver o problema alheio, e ainda assim é ignorada e é sempre a última a ser escolhida. E aí o pensamento que chega primeiro na sua cabeça é: o que é que tem de errado comigo? O que foi que eu fiz pra estar merecendo esse tipo de tratamento? Não, que a gente nunca pensa que o problema é outra pessoa, certo? Não, o problema sou eu sempre. Eu fiz algo de errado, eu vacilei, eu magoei aquela pessoa. Nunca que a gente vai pensar: ah, fulano tá me ignorando, ah, cicrano tá me ignorando. Talvez porque ele ou ela seja um babaca e não seja problema meu. Mas não, sempre é culpa nossa. E pior é quando você tenta falar com alguém sobre como você tá se sentindo. Ou ainda, quando você tenta falar para as pessoas que estão te ignorando, te deixando de lado e te escolhendo por último como você se sente. E aí o que elas falam? Ah, não, você tá viajando. Te deixar de lado o quê? Deixa de frescura. Para com essas besteiras, tudo isso é coisa da sua cabeça. Invalidando completamente tudo aquilo que você sente. Daí você começa a achar que tá doido da cabeça e que nada tá realmente acontecendo. Sério, sem contar os danos que tudo isso faz na sua saúde física e mental, né? Você, além de ficar se achando pior do que o bunda da moça que ficou socada no cocô do cavalo coxo do bandido, ainda tem o bônus de ter mais crises de ansiedade com sintomas físicos, tipo dor no estômago, ter crise de baixa autoestima e com 100% mais tendência a se humilhar e fazer absolutamente tudo que as outras pessoas mandam só pra se sentir menos pior consigo mesmo. É o que o povo chama de people pleasing, né? Mas por que será que isso acontece? Por que será que a falta de ser a primeira escolha ou uma escolha viável para a nossa comunidade, o nosso grupo de amigos nos deixa tão pra baixo? Por que será que isso faz com que a gente se sinta uma merda comparado às outras pessoas? O que será que acontece no nosso cérebrozinho de primata que um simples ato de ser recusado deixa a gente assim, borocochô? Eu não sou cientista, nem antropóloga, nem filósofo, nem nada do gênero, mas eu acredito que nós, seres humanos, principalmente quando se é jovem, sentimos uma necessidade constante de agradar os outros e se encaixar para pertencer, para fazer parte de um grupo, porque sinceramente, não tem nada melhor quando a gente encontra gente que te entende e que te complementa da melhor maneira possível. Mas nem sempre esse é o caso. Quando a gente é deixado de lado, quando a gente é a última opção, inconscientemente o nosso cérebro está dizendo pra gente que, olha só, as outras opções de amigos daquela pessoa não estavam disponíveis. Então ele ou ela veio aqui com você, o resto. As outras fatias mais bonitas de pão já se foram do pacote. Agora só sobrou você, a fatia molhada que fica bem no fundo do pacote. Só escolheram você porque não tinha nada melhor disponível. É sério, gente, coitada da Agatha. Na situação que eles estão de ter gente que segura a sua sanidade mental no lugar, é essencial ter amigos assim. E traçando paralelos com a vida real, com o nosso mundo doido de hoje em dia, que tá parecendo um circo com toda a insanidade do mundo afora de hoje, com a terceira guerra mundial aí batendo nas portas, se você tá sozinho, se não tem ninguém com você que te apoie e gosta de você do jeito que você é, se você é a última opção, é o prato perfeito para dar uma merda bem grandona no final das contas. Mas afinal de contas, o que é que a gente pode fazer? Se com uma simples palavra, simples expressões, ou até mesmo a falta delas, conseguem mexer tanto com o nosso psicológico? Será que isso é uma situação sem solução? Será que realmente tem algo de errado comigo e as pessoas não querem ficar perto de mim? O que é que dá pra fazer para pelo menos amenizar essa situação e esses sentimentos ruins de ser sempre a última opção? Bom, aqui eu tenho um pouco de lugar de fala, como os jovens dizem hoje em dia. Sabe, quando eu era mais nova, na época que eu ainda tava no colégio, eu era daquelas pessoas que fazia tudo pra agradar os outros. Se precisasse de material, tipo borracha, livro, caderno, eu emprestava sem hesitar. Se queria uma arte ou uma letra bonita pra enfeitar o trabalho, eu fazia, feliz e satisfeita, achando que aquelas pessoas iriam se tornar meus amigos genuínos. Se quisessem que eu desse meu lugar pra fulano e ciclano sentarem juntos, eu cedia sem nem pensar duas vezes. Tudo isso na tentativa de encontrar alguém pra ser meu amigo, alguém com quem eu pudesse contar de verdade. Mas no final do dia, lá estava eu, sozinha de novo, em meio aos meus livros, cadernos e desenhos. E aí você pode dizer, mas Nil, você não tinha amigos de jeito nenhum? Ninguém pra fazer os trabalhos juntos? Ninguém pra fazer companhia no recreio ou algo do tipo? Cara, eu até tinha, mas quanto mais eu penso sobre isso e quanto mais eu relaciono com o tema que a gente tá tratando aqui, mais eu percebo que algo de errado não estava certo. Tipo, lembra que eu disse que no final do episódio os outros membros da equipe do Amazing Digital Circus foram cada um pra um lado e a Agatha ficou sozinha? Eu acho que isso aconteceu comigo também, sabe? Duas das colegas que andavam comigo ficavam sempre juntas e a outra que eu achava que era minha melhor amiga era o que os gringos chamam de social butterfly. Uma pessoa que fala com todo mundo, tá envolvida com todo mundo, sem prestar muita atenção nas particularidades de cada um, e principalmente nas minhas. No fundo, eu acho que tava lá só de gaiata no navio, só junto daquelas pessoas que sem realmente me conectar com elas, sendo de fato a última opção. E não pense que saindo do colégio as coisas ficaram melhores, tá? Na faculdade, por incrível que pareça, a história se repetiu mais uma vez. As bonitas eram um grupo super unido, e lá estava eu como aquela que sobra, sempre nos cantos das fotos, sempre deixada de lado.
sempre a última opção. E quando eu disse não para um negócio que elas estavam pedindo, nossa, pareceu que foi o fim do mundo. E que eu, que já era ignorada, passei a quase nem existir. Por muitos e muitos anos eu me perguntei o que tinha de errado comigo. E qual era o mal que eu fazia pra estar sempre sendo jogada de escanteio. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho que ser a primeira opção de ninguém. E ninguém tem que ser a minha primeira opção também. Hoje em dia, eu faço uso do ditado: antes só do que mal acompanhada. E por mais difícil que isso seja, tento cultivar um pouco de amor próprio. E dizer, ei, você não tem que estar se humilhando pra conseguir o afeto de alguém, tá? As pessoas são livres para amar quem elas quiserem. Mas você também tem o poder dessa escolha. Você não é obrigado a estar em um lugar onde não te querem. E eu acho que posso transmitir esse mesmo conselho a vocês. Não fiquem onde não te querem. Seja você a sua primeira opção. Also, a gente ainda não terminou de falar de The Amazing Digital Circus, tá? Esperem mais conteúdos dessa série divônica, babilônica, faraônica por aqui no futuro. Se você ficou até o final, comenta a frase secreta que é: por onde é que o Zubo fala se ele não tem boca? Curte, comenta e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!